Olá, eu me chamo Tupiara Augustinho Scortigagna, sou formada em Tecnologia e Segurança do Trânsito e pós-graduando em Gestão e Segurança do Trânsito. Sou formada pela Unisul, Faculdade Sul de Santa Catarina. O que faz um profissional na minha área? Visto que trabalho com trânsito e é uma área pouco conhecida por nós mulheres, ou pouco, né? As mulheres não demonstram muito interesse por essa área, mas é uma área muito interessante porque é possível trabalhar aí desde infraestrutura, sinalização, fiscalização e também formação dos profissionais envolvidos no trânsito e no transporte. Como é o dia a dia, o meu dia a dia ele se dá dentro de uma empresa que praticamente todos nós conhecemos, né? Hoje eu trabalho na Scania. A Scania é uma das marcas que mais vende veículos pesados e semi-pesados aí do Brasil. E eu atuo como Master Drive dentro da Scania. Mas também já vim de outras áreas, já vim de formação profissional pelo Sistema Nacional de Trânsito, e também do Detran e também por autoescola. Formava os profissionais aí e também as pessoas que hoje são habilitadas para o trânsito geralmente passam por uma autoescola. Eu trabalhei alguns anos em autoescola. Depois, Detran como examinadora dos processos de CNH para alteração, adição de categoria ou mesmo obtenção de categorias. E atualmente eu estou na Scania, mas também passei já pelo Sistema Nacional de Trânsito, que é a formação profissional dos motoristas profissionais especializados. Quais ferramentas que eu uso? As ferramentas basicamente que eu uso além da nossa legislação, né? A legislação de trânsito que é conhecida aí em todo o Brasil e os países afiliados, né? Do Mercosul, que trabalham a mesma legislação, a principal ferramenta usada é o veículo. Então, o uso do veículo para a parte prática e também a teoria que é estudada em sala de aula, conforme o regulamento mesmo do CONTRAN. Mas o veículo é o principal veículo, a principal ferramenta que nós usamos para essa formação. Hoje, como Master Drive, principalmente, ensinar o uso da máquina, ensinar a tecnologia embarcada, a modernidade desses veículos para os profissionais que vão atuar, que vão operá-lo. Como está o mercado para essa área? O mercado para essa área eu diria que está em plena expansão, visto que nós temos aí um tratado com alguns países, a ONU tem cobrado, principalmente do Brasil, uma redução dos níveis de acidentes de trânsito e até o ano de 2020 nós precisamos ter um volume muito significativo da redução desses acidentes de trânsito. Diria que 20% que seria a meta. E nós temos pouquíssimos profissionais formados nessa área. E quanto mais profissionais formados nessa área, quanto mais pessoas habilitadas para lidarem aí com as causas do trânsito e dos acidentes de trânsito, mais nós vamos ter aí mão de obra e muito mais fiscalização, muito mais infraestrutura, muito mais sinalização, muito mais essas questões de formação também, né? Porque nós sabemos que a formação para motorista ela é uma formação muito rápida, muito prévia, mas nós temos aí outros modos de formação também, que são a formação para motoristas profissionais especializados. Quanto ganha um profissional da minha área? Posso dizer que dá para se sustentar e é um salário, se comparar com a média, né, do salário do brasileiro, é um bom salário. E depende da tua qualificação também, porque não basta só ter uma formação e deixar de estudar e deixar de praticar ou de repente não buscar mais conhecimento. Então, quanto mais você busca conhecimento, quanto mais você agrega esse conhecimento aí à tua vida, ao teu currículo, melhor você vai sendo remunerado. Por quê? Porque você sai na frente. E eu digo isso assim com muito orgulho por ser uma mulher numa área totalmente masculina. E eu sei quantos cursos paralelos eu tive que fazer e toda a formação do CONTRAN eu tive que me formar também.
para conseguir atingir esse patamar de uma Master Drive de uma marca tão reconhecida quanto a Scania. As principais vantagens para essa profissão, eu diria sim que são muitas vantagens. Mas a principal dela é poder assistir à redução dos acidentes de trânsito. Você participar aí da vida da sociedade, perceber que o seu trabalho fez uma diferença, que aquela sinalização de trânsito que foi colocada reduziu os acidentes de trânsito naquele cruzamento, que aquele semáforo pôde possibilitar aí maior segurança para o pedestre, que o profissional que você formou para aquela área, para veículos de resgate e salvamento, por exemplo, que aquele cara vai trabalhar bonitinho enquanto está trabalhando, porque passou por uma formação e nós nessa área podemos formar. E também poder direcionar pessoas que têm alguma dificuldade na direção, que não consigam dirigir, a sanar essa dificuldade, que voltem a dirigir com segurança. Enfim, englobando todo o trânsito no geral, é sempre muito fácil perceber a redução ou o desempenho do profissional diante de uma máquina. Então hoje os veículos eles estão cada vez mais modernos, visto que esses caminhões, se comparado com veículos de 15, 20 anos atrás, nós temos caminhões aí com tecnologia de ponta, que tem computadores de bordo muito inteligentes e que são capazes de praticamente se dirigirem sozinhos. E aí o que acontece? O profissional precisa estar à altura para que ele consiga dirigir essa máquina. Então nós temos aí veículos extremamente potentes, cheio de tecnologia, mas falta uma profissionalização desses motoristas que vão dirigir esse veículo. Então, o Master Driving é o que faz esse papel da formação desse motorista. Então, a vantagem é ver aí um profissional que vai fazer o uso da máquina corretamente, que vai preservar o patrimônio e que vai operar dentro do que se espera, porque hoje nós temos aí as caixas automatizadas, nós temos os sistemas OptiCruiser, que são caixas de troca de marcha extremamente inteligentes, e temos também Drive Support. O que acontece com isso tudo? Precisa ser operado, e vai ser operado por quem? Por um motorista que precisa passar por um treinamento. Então a vantagem seria essa, ver que os profissionais eles alcançam o conhecimento e operam dentro do que se espera, reduzindo acidentes, fazendo melhor uso da máquina, preservando o patrimônio, poluindo menos o meio ambiente e gastando menos combustível. Então, você acaba encontrando pessoas que estão extremamente felizes enquanto estão trabalhando, porque a tecnologia e trabalho de pessoas como eu possibilita que essas pessoas tenham prazer em fazer o que fazem, que no meu caso é dirigir. Qual a principal dificuldade? É o desafio mesmo de se superar, de fazer algo diferente, de ficar observando que o trânsito é uma necessidade e que está cada dia mais difícil por conta dos congestionamentos, por conta das infraestruturas que não acompanham aí o volume de veículos, por conta mesmo dos profissionais que não são bem formados. Então, e também por me superar quanto mulher, assim. Visto ser uma área, como já citei antes, bastante masculina, mas sempre me chamou muito a atenção porque hoje em dia não é mais uma questão de força. Hoje em dia é uma questão realmente muito fácil operar essas máquinas, desde que você busque orientação e busque uma formação para esse operacional. Então, não impede nós mulheres de irmos para essa área, porque é uma área bastante interessante. Eu me identifico muito e digo assim que talvez dificuldade não tive, porque por gostar da área eu fui me desafiando um processo após o outro, uma formação após a outra, e eu acabei chegando aí a ter todas as categorias terrestres, e nós sabemos as categorias de A a E, e também a formação quanto instrutora, examinadora para a área.
E eu acabei estudando e achando, para mim sempre foi um desafio e acabei chegando a Master Drive, mas eu dizer para vocês que eu sofri preconceito, nenhum que tenha assim realmente me abalado ou me marcado, porque a partir do momento que você faz um trabalho que você goste e que você coloca diante do seu trabalho, né, o teu melhor, você acaba ganhando a admiração das pessoas e não mais o preconceito delas. Então eu digo que eu não me lembro de um grande preconceito relacionado à figura feminina para uma área masculina. Então eu acredito assim que não teve muito. O desafio mesmo foi chegar a esse nível, mas dificuldade normal, como qualquer brasileiro enfrenta aí para uma formação. Estudar bastante e praticar bastante também, porque não basta só a teoria, né? É importante também a prática. Outra questão aí que seria, né? O que se estuda dentro dessa formação? Quais são as disciplinas? Eu digo que seria aí de modo bastante equilibrado, vai ficar entre exatas e também humanas, mas bastante focado também para psicologia de trânsito, né? E também legislação, direito, ciência, meio ambiente, que são questões e tecnologia em si, né? Que são questões que são assim bastante recorrente no momento que estamos trabalhando. Então seria bem equilibrado dentro desses conteúdos e disciplinas. Por que eu escolhi essa carreira? Eu acho que é mesmo assim uma questão de personalidade. Eu encontrei um pouquinho de dificuldade para minha formação, para a primeira habilitação, e percebi que se eu encontrasse profissionais melhor qualificados para a formação, para a primeira CNH, eu acho que o meu rendimento teria sido um pouco melhor. E como eu não encontrei profissionais para essa área tão qualificados quanto eu gostaria, me despertou para que eu me profissionalizasse. E aí comecei a buscar e acabei indo trabalhar depois de alguns anos como professora de autoescola, porque eu queria fazer diferente do que fizeram comigo. A minha formação não foi muito boa e eu queria formar melhor as pessoas, principalmente as mulheres, porque elas encontram um pouquinho mais de dificuldade quando se trata de mulheres mais velhas, onde não tiveram muita possibilidade de dirigir cedo, como os adolescentes, e eu acabei indo atender essas pessoas e quis fazer o melhor do que tinham feito comigo. Então eu fui me desenvolvendo dentro dessas áreas e cheguei à graduação, pós-graduação e todos os cursos e requisitos do CONTRAN eu tive que cumprir para poder fazer o que eu faço hoje. Que personalidade tem que ter alguém que trabalha nessa área? Eu digo que precisa gostar muito do que faz, porque o trânsito deixa sempre muitas dores. Só quem perde alguém é que sabe o quanto isso pode ser ruim. E a partir do momento que você se importa com o que está acontecendo com as pessoas, você se importa com o que está acontecendo, principalmente no Brasil, então eu digo que tem que gostar muito dessa área e ter uma personalidade de querer que isso mude e pagar o preço e fazer o seu melhor. Então eu digo que os valores essenciais seriam esses: se importar com o outro, saber que é um trabalho lento e que além de você, outras pessoas precisam fazer a parte dela enquanto dirigem, enquanto se locomovem, no processo de ir e vir. Então seria isso: gostar muito do que faz, buscar conhecimento e estar preparado, porque nós temos aí uma mudança constante. Todos os dias nós temos uma alteração aí no código, as leis mudam, as resoluções entram em vigor, então precisa estar realmente preparados para saberem o que estão fazendo. Mas é uma área que vale muito a pena. Eu sempre friso que se o meu trabalho servir para salvar uma criança em frente a um colégio, já terá valido toda a pena de tanto estudo e dedicação aí para essa área. E eu acredito que nós podemos fazer muito mais. Então seria mais ou menos isso. Que dica que eu dou? A dica que eu dou é que
É possível sentir prazer em dirigir uma máquina sem estar excedendo o limite de velocidade, sem tirar proveito do trânsito. É possível fazer um operacional que venha dar prazer, orgulho, que demonstre segurança e que é possível que as pessoas se respeitem no trânsito e é muito possível que nós, quanto motoristas, matamos muito menos aí no trânsito. Então eu digo que é possível sim e digo que é uma área fantástica para mim, eu gosto muito e eu recomendo. Recomendo porque é uma área carente de profissionais e é uma área que tem um leque gigantesco de possibilidades e a possibilidade de trabalhar em autoescola, CFCs, despachante, formação quanto Sistema S, motorista, Sistema Nacional de Trânsito, fiscalização, monitoramento, sinalização. Então as dicas e as possibilidades são grandes. E eu gostaria já de antemão dizer que foi um prazer poder falar um pouquinho da minha área e poder explicar para vocês um pouquinho o que faz aí um profissional formado na minha área. Obrigada.